Bom dia, irmãos. Graça e paz. Abram comigo, por favor, em Marcos capítulo 10. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10. Nós vamos meditar a partir do verso 13. Marcos capítulo 10, verso 13. Estamos seguindo uma série de pregações relacionado a ofertas. A gente teve a primeira mensagem com o nosso amado Daniel, onde ele falou que a gente precisa confiar na graça de Deus, e o exemplo que ele trouxe foi sobre a igreja da Macedônia, que mesmo em muita dificuldade eles ofertaram generosamente. Depois a gente teve uma mensagem com o nosso amado Filipe, onde ele falou que nós precisamos confiar na providência de Deus, e de fato os dois textos de duas viúvas, que de fato Deus providenciou tudo o que elas precisavam. Domingo passado, nosso amado Adriano, ele falou sobre confiar nossas ofertas ao nosso Deus. E ele trouxe o exemplo, tanto no Antigo Testamento, na construção do tabernáculo, onde o povo de Deus voluntariamente trouxe tanta oferta que Moisés falou, para um pouquinho, que já está bom, mas também trouxe o mau exemplo, de Ananias e Safira. E considerando tudo que a gente já ouviu, a pergunta é, o que a gente vai fazer com tudo isso? Qual é a resposta que eu vou dar, eu, pessoalmente, na minha vida, a tudo isso? E hoje nós vamos falar de confiar no chamado de Deus para nossas vidas. E pensando no que Deus está nos chamando, de um modo geral, não só relacionado às ofertas, mas na nossa vida. Porque as nossas ofertas, elas só são um sintoma da nossa confiança e do nosso entendimento sobre o chamado de Deus para nossas vidas. Não é o determinante, mas ela fala muito sobre o quanto nós confiamos no chamado de Deus para nossas vidas. Se você observar, os 4 temas têm uma palavra em comum: confiar, confiar, confiar. Porque oferta tem tudo a ver com confiança. E nesse texto de Marcos, capítulo 10, acompanhe comigo todo o enredo. A partir do verso 13, diz assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele, no reino de Deus. Verso 16. Então, tomando a criança nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu. Esse homem aqui que correu, no Evangelho de Mateus, ele é um jovem. No Evangelho de Lucas, contando a mesma história, vai dizer que ele era uma autoridade. E nos 3 evangelhos que contam a história desse jovem, fala que ele era alguém que tinha muitos recursos. É interessante que ele vê Jesus abençoando as crianças, dizendo que delas é o reino de Deus, e ele corre até Jesus, porque parece que Jesus para e vai caminhar, e ele corre, veja verso 17, pondo-se Jesus a caminhar, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, disse-lhe, eu acho que o jovem ele ouviu sobre reino e pensou, o que eu preciso fazer? Porque Jesus ele utilizou uma criança como exemplo, e ele olhou e eu quero o reino, eu também quero esse reino, o que eu preciso fazer? E é justamente a pergunta que ele faz. No verso, na continuação do verso 17, diz assim, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Verso 18, Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Aí Jesus vai citar, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado
desde a minha juventude. Talvez essa resposta dele seria dizendo, né? Se é isso que eu, pessoalmente, preciso fazer, talvez uma vozinha lá no fundo disse, você está fazendo. Você está fazendo. Verso 21. E Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa falta a você. Aí aquela voz disse, eita, talvez não seja bem assim, né? Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se, porque era dono de muitas propriedades. E ele foi embora. Ele veio querendo saber de Jesus o que ele precisa fazer. O que eu preciso fazer? E quando Jesus fala, Jesus ele quebra a expectativa daquele jovem e ele prefere ir embora, porque ele era dono de muitas posses. É interessante que Jesus cita alguns mandamentos. E esse jovem ele diz, eu faço tudo. E quando a gente confia no chamado de Deus para nossas vidas, ele revela quem é o Senhor que está dentro do nosso coração. Jesus falou, não adulterar, eu faço isso. Não matar, eu também faço. Honrar pai e mãe, também faço. Mas é interessante que dos 10 mandamentos, e a gente sabe que tem 613, Jesus cita 5. E todos os 5 que Jesus cita têm a ver com os relacionamentos. Jesus não cita nenhum dos mandamentos daqueles 10, dado a Moisés, no Monte Sinai, que tem a ver com a relação direta com Deus. E quando Jesus cita esses mandamentos que tem a ver com as relações, ele disse, eu faço. Só que faltava um mandamento, o primeiro. Qual é o primeiro mandamento dado a Moisés no Monte Sinai? Não terás outros deuses além de mim. Mas Jesus, ele não cita, falta o primeiro, esse talvez você não faça. Jesus diz, pega tudo que você tem, dá aos pobres, depois você me segue. E Jesus tocou justamente no primeiro mandamento, não ter um outro Deus além dele. Jesus não queria os bens daquele jovem. Jesus não pediu, venda tudo e me dê para o meu ministério, para que eu possa levar o evangelho com os meus discípulos a todo lugar. Não, Jesus falou, venda tudo e dê aos pobres. Eu não quero R$1. Eu não quero tudo bem, não tinha R$1 na época, né? Mas eu não quero nenhuma moedinha de todo o dinheiro que você tem. Eu só quero que você tenha um outro Senhor em sua vida. Porque o Senhor da sua vida está sendo o dinheiro. E eu quero que você mude desse Senhor para outro. E para isso acontecer, você precisa vender tudo e dar aos pobres. Negar completamente a esse Senhor chamado dinheiro. E poder confiar no único Senhor, que sou eu, que é o nosso Deus. Mas aquele jovem, ele não só foi desafiado a isso, e quando nós confiamos no chamado, a gente tem que entender que Jesus espera uma entrega da nossa vida. Entrega de quê? De tudo. Do tempo, do recurso, da energia, da força, de tudo que nós temos. Porque a gente aprendeu com o nosso amado Adriano que, na verdade, tudo que nós temos não é propriamente nosso, é tudo dado. Então, a ideia de o que é meu, o que me pertence, na verdade é tudo dado pelo nosso Deus. No verso 21 diz assim, e Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa falta a você, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus queria uma entrega daquele jovem. Venda tudo o que você tem. O que nós precisamos fazer para atender o chamado de Deus
em nossas vidas. Aí talvez a gente pense, mas eu já atendi, eu acreditei na mensagem, eu entreguei minha vida a Jesus, eu tenho vindo aos domingos, eu estou envolvido no ministério, eu atendi o chamado. Não, eu não estou falando disso. O que é que Deus está lhe chamando a fazer através da sua vida? O que Deus está lhe chamando a fazer através dos seus recursos? O que Deus está lhe chamando a fazer para com a igreja? É um pensamento que a gente precisa ter, é uma busca que a gente precisa ter, é um coração aberto para dizer, Senhor, eu quero participar. Eu quero me entregar por inteiro ao Senhor. Eu quero atender a todo e qualquer chamado que o Senhor tem para a minha vida. E aquele jovem, ele começa bem. Ele olha, ele escuta sobre vida eterna, sobre herdar o reino dos céus. Ele vai até Jesus, correndo. Ele pergunta o que eu preciso. E talvez muitos de nós, ao ouvir essas mensagens, a gente ficou pensando um pouco. Eita Deus, o que eu preciso fazer em relação às minhas ofertas? Eu acho que eu preciso ser mais generoso. Eu não me considero alguém generoso. E não só em relação às ofertas do domingo, com os pobres. Sabe? Se tem alguém pedindo, eu corro. Eu finjo que não estou ouvindo. Eu passo do outro lado. Aquela pessoa vai usar o dinheiro para outras coisas, por isso que eu não dou. E é só por isso. O problema é dela, não é meu. E talvez, ouvindo essas mensagens, alguma coisa no nosso coração e na nossa mente, por meio do Espírito, foi nos dizendo o que a gente precisa fazer. O que a gente precisa mudar. Mas o ponto é, queremos mudar, queremos atender ao chamado, porque o jovem rico correu, mas parece que depois foi andando, se distanciando de Jesus, lentamente, com muita tristeza, porque não teve coragem de abrir mão do que Jesus pediu. E era o que ele tanto queria. No verso 22 diz assim, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Quando a gente atende o chamado de Cristo em nossas vidas, isso desafia a nossa segurança. Quando a gente diz, eu vou seguir Jesus, isso desafia a segurança. Quando Jesus estava passando em um lugar, ele viu Levi, ele olha para Levi, para Mateus, o que é que ele diz? Segue-me. O que é que o texto diz? Ele deixa tudo e segue. Pedro, seu irmão, Tiago, João. Jesus, ele vai na beira do rio, na beira do mar da Galileia, chama eles deixam tudo e faz o quê? E segue. Porque a segurança precisa ser Jesus. Agora, onde é que está a nossa segurança? Na aposentadoria? Numa boa aposentadoria? É interessante que existe um teto a ser pago na aposentadoria, né? E é muito comum, às vezes, a gente atender o tempo para se aposentar, mas a gente fica, não, eu só vou me aposentar quando eu sair com um teto, né? Com o valor máximo que eu posso receber de aposentadoria. Porque a gente sempre está pensando em segurança através do dinheiro. Segurança através dos bens. Um carro mais novo para me dar segurança. Uma casa com menos problemas, nova, para eu ter menos manutenção, para eu ter mais segurança. Morar num apartamento, sair de um bairro, para eu ter mais segurança. A gente sempre vai pensando em segurança daquilo que nós fazemos, daquilo que nós entendemos, daquilo que nós planejamos. Mas segurança verdadeira, ela só existe em Jesus. E a gente precisa parar de incluir Jesus, de adaptar Jesus em nossos planos, em nossas perspectivas.
em nossa forma de ver as coisas. E a gente vai adaptando Jesus, ele vai entrando naquilo que eu estou planejando, naquilo que eu acho que é bom. Mas quando a nossa segurança ela é Jesus, aí a gente se desprende disso. Eu não estou dizendo para você deixar sua porta aberta não, viu? Se você deixar, provavelmente no outro dia alguém vai entrar lá e vai pegar suas coisas. A gente faz a nossa parte, mas entende que a nossa segurança é Jesus. E veja, a gente decidiu dar a nossa vida por Jesus. E às vezes nas pequenas coisas a gente não confia nas pequenas coisas. A gente acha que uma oferta vai faltar. A gente acha que um valor dado a alguém que está precisando vai faltar. A gente sempre fica pensando, né, nessa falta, nessa falta, nessa falta. Pare para pensar em tudo que Deus tem nos dado. Será que é a nossa capacidade? É a nossa força? É a nossa energia? É a nossa inteligência? Se for inteligência, Ele pode tirar. Né? Quantas pessoas você conhece que não tiveram um AVC e a vida dela mudou, né, de ponta cabeça? Tiveram um mal súbito. Perderam alguma coisa. Moravam próximo de um rio. Né? Eu moro perto de um, né, o canal do Fragoso. Em algumas chuvas, né, algumas pessoas perdem tudo. Às vezes a pessoa compra um apartamento achando que vai dar certo. A construtora usa pouco, usa o material de forma errada. Teve um prédio em Boa Viagem, ele começou a se inclinar. E veja, quem planejou morar em Boa Viagem pensou em segurança, tranquilidade, paz, olhar a beleza do mar e o prédio inclinando para frente. São coisas que a gente não consegue controlar. Agora nós podemos colocar a nossa confiança em Jesus, naquele que nos chamou e que envolve essa entrega. Continuando a história, no verso 23, diz assim: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil, ele repete, entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem é que pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós, e quando Pedro fala nós, é ele e os outros discípulos que estão seguindo a Jesus, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho. E em Mateus ele fala por causa do reino, que não receba já no presente, quantas vezes mais? 100 vezes mais, casas, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e últimos serão primeiros. Quando a gente atende ao chamado, Jesus ele traz uma realidade aqui. Você nunca perde. Nunca perde. Nunca perde. Pedro diz: e nós? Nós deixamos família, bens. Em outras palavras, Jesus: Pedro, você não está perdendo nada. Você ganhou. Você ganhou irmãos, mães. E Jesus está pensando na comunidade. Né? Na comunidade. Será que alguém que vive nesse meio aqui, ele precisa ir pedir ajuda fora? Precisa? Não. Porque se precisa, então a gente não vive bem. A gente pode contar uns com os outros.
E nesse texto, toda vez que eu leio esse texto, me lembra algo que aconteceu com meu pai, né? Não sei quantos daqui vão lembrar. Meu pai morava em Vila dos Carneiros, Baixo. Então o nome já diz tudo, né? É a parte de Vila dos Carneiros que é baixo. E houve uma chuva, e meu pai morava muito forte. Meu pai tinha uma casa com o primeiro andar, e ele teve a seguinte ideia: eu vou quebrar metade da laje da casa de cima para ficar um terração, para quando meus filhos vierem aqui, a gente fazer um churrasco, juntar a família, e ele quebrou metade da laje. Aí ele disse: Rodrigo, está quase pronto para a gente marcar um momento para que vocês possam vir e a gente poder desfrutar. Veio uma chuva muito forte, que a água chegou no joelho da casa de cima. Então meu pai morava embaixo, a água foi subindo, eu consegui falar com ele até a água ficar na altura da laje, e ele falou: Rodrigo, os bombeiros estão vindo sem lancha, eles estão vindo com barco normal, eles chegam, veem a correnteza e vão embora. Tenta ligar, porque o telefone está descarregando, para eles virem aqui com algum barco a motor, porque é a única forma de ajudar a gente. Resultado, né? Não conseguiu que ninguém fosse ajudar. A água chegou no joelho da casa de cima, que metade da casa estava destruída. Destruída. No outro dia eu fui lá. Ele não queria, a gente conseguiu se comunicar, eu fui lá. E quando eu chego lá, a cena foi terrível. A água baixou, mas a casa dele estava mais ou menos a uns 500 metros. E eu andando na água para chegar lá, com a água já na cintura. Digo, meu Deus, quando eu chegar lá perto, as aranhas passando pela água, e eu com a sacola, com vela, comida, algumas coisas. Aí fui lá, ele estava tentando subir com as geladeiras que estavam boiando na frente de casa. Só dava para entrar dentro da casa nadando. Aqui fora, eu estava, não sei se Regis vai lembrar, Regis perguntou: como é que está seu pai, Rodrigo? E foi uma pergunta, talvez até aleatória. Eu falei: Regis, essa água pegou lá, eu contei essa história, né? E ele falou aqui, e eu lembro as palavras, né? Ele disse: olha, quando acontece algo com alguém distante, né, a gente sente, né, porque a pessoa perdeu, sentiu, mas agora é com alguém próximo, o pai de Rodrigo. E olhe, meus irmãos, vocês não têm noção do quanto de suprimento saiu através dessa irmandade para ajudar. Sabe quantas geladeiras? 3. Uma do meu pai, ele tinha 2, voltou a funcionar, então foram dadas para vizinhos. Roupas, fogão, eu acho que foram uns 4 fogões que a gente levou. E ajudou não só ele, mas os vizinhos. E ele até hoje é grato. Muitos dos vizinhos dele são gratos, que nem conhecem muitos de vocês que ajudaram. Quando Pedro aqui, ele diz: e nós que deixamos? A resposta de Jesus é: você não perde nada. Você ganha uma família disposta a usar a sua energia, os seus recursos em favor de você. Quando alguém fica doente entre nós, olha os recursos. Quando alguém precisa de ajuda entre nós, olha os recursos. Olha a energia, olha a força que nós juntos temos de nos ajudar. A gente não perde nada quando a gente atende o chamado. Na verdade, a gente ganha muito. Muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muita ajuda. Porque é a comunidade, o corpo de Cristo que nós vivemos em favor uns dos outros. Mas é preciso entender qual foi a maior oferta e o maior sacrifício feito. No verso 32 diz assim: estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões, e Jesus, chamando-os outra vez, os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte
entregá-lo aos gentios, vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitará. Jesus falou, olha, eu também tenho uma oferta a ser dada. Não é só vocês não que vão deixar tudo, não. Não é só vocês não. Eu deixei a minha glória, eu deixei a minha grandiosidade, eu deixei a minha situação gloriosa para sentir dor, para passar frio, para sentir medo, para ter angústia nesse mundo, como todo homem tem. E eu fiz tudo isso por vocês. Eu fiz tudo isso para você. A maior oferta, ela já foi feita, que é o nosso Jesus por cada um de nós. A nossa oferta é apenas uma resposta a esse grande ofertante chamado Jesus, que deu a vida dele por cada um de nós. Se a gente acha o nosso chamado desafiante, e o dele, que foi dar a vida por cada um de nós. E se você está aqui, você ainda não precisou dar a vida por Jesus. Agora a gente precisa entender, de fato, o valor dessa oferta, que é Jesus por cada um de nós. Qual a importância de Jesus para cada um de nós? O quanto nós entendemos esse chamado? O quão ele é importante para cada um de nós? Às vezes a gente acha que tesouro está em guardar coisas, né? Mas na verdade o verdadeiro tesouro é seguir a Jesus. Aquele jovem, ele diz, o que é que eu preciso fazer? Jesus fala, dá aos pobres tudo que você tem e me segue. Me segue. Siga a mim. Não tem nada que você tem para fazer a não ser me seguir. Esses dias, vou abrir isso aqui, vou ver se você adivinha o que é isso que está no meu bolso, tá bom? Alguém sabe o que é isso aqui? Lenço umedecido não é. Um papel de papel higiênico, um pedaço de papel higiênico. Obrigado. Obrigado, é verdade, é um pedaço de papel higiênico. Isso daqui para Gabriel, sabe o que é? É uma moreia. Ele está na fase de moreia. É um peixe que parece uma cobra. E essa moreia, essa aqui, ela estava em cima do sofá. E Maíra viu, pegou e foi jogar no lixo. Quando Gabriel viu, ele disse, Gabriel, meu filho, cadê a minha moreia? Eu falei, moreia? E tinha uma moreia aqui, porque tem vários papéis em casa, no carro, que ele faz moreia, ele faz a toda hora. Tudo é moreia. E eu tentando achar, e cadê essa moreia? E nada. Aí Maíra, ele estava brincando com o papel higiênico, eu peguei um monte de papel higiênico, toma meu filho, ele, não, eu quero a minha moreia. Eu fui dar um rolo de papel higiênico para ele, mas ele queria essa moreia. E Maíra foi lá no lixo, pegou a moreia já toda embolada, deu para ele era essa aqui. Aí ele ficou todo feliz. Era essa moreia, né? A mente de uma criança, né? Ela olhou isso daqui e idealizou. É isso aqui que eu quero. É isso que eu quero. Né? O que nós queremos com Jesus? Não é para chamar Jesus de moreia. Mas é olhar para Jesus e dizer, é o Senhor, é isso que eu quero. Eu quero entregar a minha vida completamente ao Senhor. Eu quero entregar os meus recursos completamente ao Senhor. Eu quero entregar minha confiança completamente ao Senhor. Eu não quero nada parecido, nada semelhante, nada próximo, porque não há nada igual ao Senhor. E é isso que eu quero. E igual aquele desejo de Gabriel pela moreia, que possamos nutrir em nós esse desejo de atender todo o chamado de Jesus Cristo para nossas vidas. Que Deus nos abençoe, irmãos.